Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoa a vida de todos vocês. Vamos fazer uma breve oração? Altíssimo e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença. Ó Senhor, nos ajuda, dá força a esse irmão, dá força a essa irmã, para que eles não venham ser enganados, para que eles não se vendam. Meu Deus da glória, não seja enganado nessa vã filosofia dessa nova era. Pai da glória, ajuda esse irmão, dá força para ele discernir, ó Pai da glória, as fortalezas do inimigo. Pai da glória, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Graças a Deus, meus amados irmãos, nós estamos ao vivo, agora nesse momento, estaremos dando continuação, louvado seja Deus, naquela mensagem sobre demolindo as fortalezas do inimigo. Hoje nós vamos explicar para os irmãos sobre as fortalezas territoriais, carnais, também as fortalezas, louvado seja Deus, da filosofia, também oculta, também antissocial e também mental. Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui, estudo muito importante, vai ajudar bastante você que é missionário, que é evangelista. Louvado seja Deus. Vamos lá para a palavra de Deus. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Louvado seja Deus, dá aí o seu like. Louvado seja Deus, aperte aí o sininho e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Mas vamos lá, vamos ler um texto da palavra de Deus. Presta atenção, não é o discípulo ou servo maior do que o seu Senhor. Vamos ler aqui a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso de 24, que diz assim: não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, ao servo como o seu senhor. Se chamaram o Senhor Jesus de Beelzebul, o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temais. Tá vendo? Não é para temer. Porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em treva, dizei em luz. Louvado seja Deus. E o que escutais aos ouvidos, pregais sobre o telhado. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Irmãos, Deus abençoa, dando início a mais um estudo da palavra de Deus nesta noite, para a glória do Senhor. Continuação do tema, demolindo as fortalezas de Satanás. Hoje
eu vou trazer aos irmãos um conhecimento mais profundo para você que é missionário e evangelista, para você saber, aleluia, reconhecer as fortalezas do inimigo, para você que vive uma vida espiritual, louvado seja Deus, e você vai entender a mensagem nesta noite. O que são as fortalezas? São fortalezas, vamos falar das fortalezas territoriais. Muito bem. Indispensavelmente, Satanás procura ampliar os seus domínios, né? De modo organizado. Se alguém pensa que as obras de Satanás é desorganizado, está enganado. Ele procura organizar tudo. E a vantagem que ele tem é que eles são espirituais, visíveis, são demônios que agem aonde existe pessoas. Eles não estão preocupados com objeto anonimado, como o mar, como o monte, como árvores, louvado seja Deus, mas aonde tem seres humanos, ele está ali armando as suas fortalezas, para que o homem não venha chegar ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não venha chegar ao conhecimento da vontade de Deus para a vida deles. Amém? Vamos lá. Muito bem, eles são organizados. Ele tem estabelecido fortalezas territoriais. Aonde? Em cidades, estados e países sob o comando de demônios, designados para tais atividades. Nós vamos ler o que está escrito em Efésio, olha bem, Efésio capítulo de número 6, verso de número 12. Se você quiser aí me acompanhar, Efésios 6, 12, que diz assim: portanto, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados. Está aí. Esses principados, louvado seja Deus, são demônios, são príncipes, são legiões, louvado seja Deus, que agem no meio da sociedade, agem no meio do Estado, agem em países, enfim. Vamos entender esse mistério. Deus está revelando através da sua palavra. Principados contra potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Olha aí, olha bem, essas hostes aí são demônios, né, da maldade, né, nos lugares celestiais. Muito bem, versículo 12. Nos dias do Novo Testamento, presta atenção, o apóstolo Paulo deparou-se, né, com uma fortaleza diabólica. Missionário Paulo, o apóstolo Paulo, né, o evangelista Paulo, né, louvado seja Deus, que levava as boas novas do reino, né. Então ele deparou-se com uma fortaleza diabólica na cidade de Éfeso, capítulo 19, né? Os demônios atuavam livremente nesta cidade, pelo menos até Paulo chegar. Olha aí, irmão,
com a mensagem de Cristo. E aí, está preparado? Jesus tem uma obra muito grande para fazer através de ti, né, varão? E varoa também, né? Deus, ele tem um trabalho e é preciso você abrir os olhos espirituais e ver o que Deus quer para você, né? Que está te dando a você. Louvado seja Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Glória a Deus. Essa fortaleza que o apóstolo Paulo se deparou ali em Éfeso, no capítulo 19, louvado seja Deus, era uma fortaleza principal, né, de Satanás. Estava na adoração, olha bem, na adoração e na veneração da deusa Diana dos Efésios. E todo o povo venerava a deusa. Mas a igreja, olha bem, não é aquela igreja que está preocupada com a política, não é aquela igreja que está preocupada com o partido, o que vai acontecer no partido, não. Ela está preocupada com o reino de Deus, está preocupada na libertação das pessoas oprimidas. Então a gente observa aqui, glória a Deus, mas a igreja recém-formada, né, pelos apóstolos, começou a repudiar a esse sistema satânico e destruir a fortaleza demoníaca da cidade. Os demônios territoriais, tá vendo? Que eram fortalezas territoriais, que dominavam homens, mulheres, enfim, que dominava Éfeso, a cidade, né? Começaram a sentir o impacto do poder do Evangelho. Não tenhamos dúvida, através das idolatrias, existem demônios designados por Satanás para escravizar cidades, estados e países. Amém, irmãos? Está aí a palavra do Senhor. Muito bem. Agora vamos observar aqui a quem pertence a terra. Muito bem. No Salmo 24, verso 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Olha aí. Do Senhor é a terra. Mas vamos lá. Os demônios ocupam espaços territoriais para construir suas fortalezas. A igreja tem a missão de expulsar esses espíritos, demolir as suas fortalezas. Porque a Bíblia declara que a terra pertence ao Senhor e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Satanás não tem nada, né? Muito bem, mesmo que ele disse que é dele, né? Que é dele. Muito bem. Quando o diabo é ladrão e salteador, não é dono de nada. Ele é usurpador, mas a igreja é a força do Senhor para derrubar o fortins, né? O forte, né? Quer dizer, toda a construção, toda, louvado seja Deus, a organização demoníaca, toda a sua fortaleza, o forte de Satanás, né? Louvado seja Deus, para derrubar os fortes e demolir, né, as fortalezas e libertar os cativos. Está aí, irmão, a palavra do Senhor. Como se formam as fortalezas demoníacas? Muito bem. Nos pontos acima, destacamos que os demônios constroem fortalezas espirituais e a partir das cultura
afro-africana, né? Enfim, e outras culturas mais regionais, ideologia, idolatria e vários. Na verdade, os demônios podem ser achados aonde quer que estejam os seres humanos, né? Independente do território ou da região, os demônios não estão interessados na criação inanimada, né? Nos montes, nos rios, nas árvores, nas cavernas, nas estrelas. Ele está interessado nas pessoas, onde quer que estas estejam. Eles constroem suas fortalezas para promover a desordem social e espiritual. Louvado seja Deus, desordem social. Ele vai minando se a palavra de Deus manda a gente amar o nosso próximo, porque Deus é amor, e se nós praticamos isso, nós vamos vencer a fortaleza social, porque só se vence essa fortaleza através do amor, né, da misericórdia, né? Muito bem. E também a fortaleza espiritual. E a Bíblia aqui diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Identificando as fortalezas demoníacas. Presta atenção. Se não der tempo, mas eu vou explicar aqui até onde der para nós. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Fortaleza, uma dessas fortalezas que a gente vai detectar ou identificar essas fortalezas demoníacas. Uma delas é fortaleza carnal. Quando um cristão não consegue ter uma vida de comunhão com Deus, e como que a gente vai ter uma vida de comunhão com Deus a não ser através da oração e através do jejum, através da consagração, né? Louvado seja Deus. Então é necessário para o cristão, quando ele não tem uma vida de comunhão com Deus e vive caindo nas fraquezas inevitáveis, se tornam candidatos aos assédios dos demônios. Paulo escreve aos Romanos que a carne pode usar da liberdade cristã para armar ataque contra a santidade do cristão. Olha aí, Romanos capítulo de número 7. Vamos lá, bem rápido, né? Romanos, antes de Coríntios, capítulo de número 7, verso 8. Mas o pecado toma ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda essa concupiscência, portanto, sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Glória a Deus. Versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Versículo 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Olha aí, então, muito bem, a gente começa a observar aqui que Paulo escreve aos Romanos que a carne pode usar da liberdade cristã
para armar ataque contra a santidade do cristão. Olha aí. A carne, portanto, pode ser o elemento que o diabo pode usar para conquistar o cristão. Paulo diz outra vez aos romanos, revestivos do Senhor. Tá vendo, irmão? É para se revestir do Senhor. E não tenhais cuidado da carne, olha aí, e das suas concupiscências, desejos que a carne tem, né? Muito bem. Capítulo 13 de Romanos, né? Mas aí na frente você vai encontrar o capítulo de número 13, né? Louvado seja Deus, verso 14. Mas revesti-vos do Senhor, e não tenhais cuidado da carne, da sua concupiscência. Muito bem. Vamos continuar. A Bíblia ensina que não devemos facilitar aos desejos da carne, porque ela pode ser o canal de acesso às influências satânicas. Tal influência procura vitalizar a força das paixões, olha aí, para induzir o cristão a praticar o pecado, ao alimentar pensamentos sujos, olha aí. Nessa queda espiritual, a carne se torna uma fortaleza demoníaca. Muito bem. Fortaleza mental, vamos lá. Fortaleza mentais. Paulo escreveu, mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. No entanto, não podemos nos esquecer que todo crente, mesmo espiritual, passa por momentos de fragilidades e vulnerabilidade espiritual. É nesse estágio que Satanás procura investir para estabelecer a sua fortaleza, certas dúvidas espirituais, irmão? Questionamentos de pontos bíblicos, atitudes de desânimo e desesperança são as oportunidades que Satanás espera para poder infiltrar-se na vida do crente. O crente carnal, por abrir espaço para o joio, o inimigo acaba sendo uma presa. Muito bem, o crente carnal pode abrir espaço para o joio, inimigo. Acaba sendo uma presa fácil para os interesses satânicos. Amém? Então, a gente vigia porque nós temos a mente de Cristo. Fortaleza antissocial. A injustiça sociais, a razão dessas fortalezas demoníacas, pois Satanás quer desagregar a família e a sociedade, a igreja, o amor fraternal. A arma eficaz contra essas fortalezas, que opera através da discriminação, da intolerância e da indiferença, do egoísmo e do ódio. Satanás tem interesse em construir fortalezas que afetam as relações humanas e promovam a incredulidade. Está vendo aí? Fortalezas ideológicas. Nunca dantes no campo da filosofia esteve tão vasto e forte como na atualidade. Há uma tremenda sedução do
humanismo pregado hoje, filosofia como as da nova era, não só seduzem, mas induzem a construir fortalezas demoníacas nas escolas. Olha a fortaleza nas escolas. Por exemplo, aqui nós não vai falar de Jesus, não pode falar de Deus aqui, entendeu? Só pode falar do diabo, só pode falar outras coisas, mas de Deus, de Jesus, não pode. Então, são fortalezas nas escolas, dentro dessa filosofia, né? Louvado seja Deus, dos direitos, né? Do humanismo, né? Louvado seja Deus. Então, na escola, essa construção diabólica nas escolas e nos meios empresariais, né? E outras organizações. A ideia básica da nova era é a junção da ciência, misticismo, da ciência e misticismo com o propósito de dar lugar a uma cultura que desconhece totalmente a Deus. Tá vendo? Essa fortaleza estão sendo construída por Satanás em todas as instituições. E a igreja precisa levantar-se com o poder do Espírito Santo para destruí-las. Não podemos nos omitir. Precisamos combater os poderes satânicos e neutralizar o reino das trevas. Glória a Deus. Que maravilha. Fortaleza do ocultismo. Olha aí. O ocultismo inclui todas as formas possíveis de espiritismo. O ponto de partida do ocultismo está no disfarce de Satanás em se apresentar-se como anjo de luz. O apóstolo Paulo alertou para esse problema, para escrever: ora, o Espírito afirma, olha bem, expressadamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por desobediência, por obedecerem a espíritos enganadores, ou por dar ouvido a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Jesus disse que nos últimos tempos apareceriam falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Marcos 13, 22. Amém? Louvado seja Deus. Lá em Gênesis, capítulo de número 17, Deus aparece para Abraão e diz para Abraão assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Esteja na minha presença e ser perfeito. Muito bem. No capítulo 1 de Apocalipse, verso 8, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O primeiro texto de Abraão é Deus. O segundo texto aqui é o Senhor Jesus. O terceiro texto, livro de Salmos, 139, verso de número 7, na parte B. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor.
Salmos, número 139. 139, verso de número 7. Primeiro, Gênesis 17, 1, Deus fala: eu sou Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Glória a Deus, esteja na minha presença e seja perfeito. Apocalipse 1, 8, fala sobre Jesus. E aqui fala sobre o Espírito Santo. Os três têm o mesmo atributo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Divino Espírito Santo. Salmo 139, verso 7. O salmista dizia: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da sua face? Não tem para onde nós ir. Ele é onisciente, o Espírito onisciente, onipresente, porque ele está no céu, na terra, na sepultura. Se fizer na minha cama o Seol, até lá o Senhor está. Se eu for para o meio do oceano, tu lá está também. Então, o Espírito Santo tem os mesmos atributos que o Pai e que o Filho. Louvado seja Deus. Não tem na Bíblia o nome Trindade, mas eu falei aqui dos três como Deus. Como disse João, ele é o Verbo, era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus abençoe os irmãos, ficam na paz. Amém.